Boa tarde, Matheus. Meu nome é Michele. Hoje eu estou aqui representando a PUC Goiás pelo curso de Gestão Comercial e a gente está aí trabalhando em cima de um projeto a respeito do diagrama espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente estar te conhecendo e, posteriormente, a gente vai estar iniciando a entrevista com os principais dados e relatos aí do seu dia a dia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Matheus, tenho 27 anos, atualmente atuo como gerente geral do posto R7 do grupo GTS, onde lido em cerca de 42 colaboradores entre o posto e a loja de conveniência. Então, o diagrama ele é basicamente uma ferramenta, né, que a maioria das corporações, das empresas usam aí para ajudar a identificar e analisar problemas, né, para ter aí causas, para ter soluções aí em todas as causas que recorrem aí no dia a dia. E aí, para começar, só a nível de conhecimento, né, a gente tem aí os 6 M's que o pessoal denomina aí como os principais pontos que a gente pode desmembrar do diagrama, né? E aí eu queria começar as perguntas embasando primeiramente na questão de máquinas e equipamentos. Lá no posto, você disse aí, né, que atua num posto de combustível, quais são as principais falhas que ocorrem nas bombas de combustíveis? Então, é um pouco imprevisto, mas o que é mais recorrente às vezes de acontecer é às vezes alguma desregulagem ali na aferição do combustível, que é a quantidade que vai em cada veículo. Bicos, né, onde sai o combustível também, principalmente com etanol, que ele tem alguns resíduos que causam alguns desgastes. No mais, acontece, mas não é tão cotidiano, pois, né, equipamentos de posto são muito específicos, são blindados, então a demora da manutenção é um pouco maior. E com que frequência que são realizadas as manutenções preventivas nesses equipamentos? Então, a gente faz aferições, né, a gente mesmo faz uma pequena averiguação internamente dos equipamentos, né. Semanalmente a gente faz essa vistoria, até mesmo para poder garantir para os nossos clientes, né, uma certa confiança, para poder a gente atendê-los melhor. Então, quando a gente identifica alguma falha mecânica, a gente já aciona de prontidão um mecânico para poder já fazer a correção o quanto antes. Tem algum desses equipamentos que apresenta aí problemas recorrentes ou mais nesses principais, nas bombas, nos bicos? Mas os bicos mesmo, às vezes alguma propulsora também que a gente usa para poder lubrificar caminhões. Entendi. Na parte de métodos, tem algum procedimento operacional para as atividades críticas do posto? Sim, por exemplo, a descarga de combustível, né? Onde o nosso colaborador tem que subir nas alturas, né, do veículo para conferir, né, se o combustível está vindo com a quantidade correta, com a qual a gente carregou na base. E então é feita a descarga, então ele tem que ter todo um preparo, tem que ter todo um EPI, onde é feita essa descarga. Nessa descarga de combustível, tem algum procedimento para vazamento? Tem algum procedimento que você adota aí com os funcionários? Toda a área onde é feita a descarga, ela já tem uma área de evasão, que a gente chama de canaletas, que já é justamente para poder escoar todos os combustíveis, né, para poder evitar de ter alguma poluição. E essas canaletas vão para caixas separadoras, onde separa combustível, óleo da água, para poder ter destinação correta. Certo. No quesito aí de mão de obra, os seus funcionários, eles recebem treinamento regular sobre segurança e atendimento ao cliente? Com certeza. Internamente mesmo a gente tem muito isso. A gente faz reuniões, treinamentos, a gente pega colaboradores que estão iniciando com a gente tenta, né, aprimorá-los e adaptá-los para poder ter um bom atendimento para os nossos clientes. E existe um sistema de avaliação de desempenho para esses funcionários? Sim, principalmente nos 6 primeiros meses. A gente tem um acompanhamento bem de perto mesmo. A gente avalia tanto o chefe de pista quanto a gerência para poder ter o seu atendimento ali avaliado e até mesmo pelo próprio cliente. A gente faz esse acompanhamento bem de perto mesmo para poder a gente ter um padrão de atendimento. Na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados por esses funcionários no dia a dia? Atualmente a gente está tendo uma grande dificuldade, principalmente com a nova geração, né, onde a gente tem alguns colaboradores que não tem tanta dedicação, mas assim, não de forma geral, mas tem uma maioria que a gente tem uma certa dificuldade em às vezes, né, ter aquela certa dedicação ao trabalho ali. Mas hoje, para tentar driblar essa parte aí, essa deficiência? Então, eu tenho sempre acompanhado e conversado de perto com essas pessoas, né, dado conselhos, trabalho com parte de comissão também,
que é uma forma que a gente tenta de fazer as pessoas quererem, né, trabalhar e produzir mais. Sobre materiais, como que é feita a seleção dos fornecedores de combustível e os outros materiais de uso e consumo dentro do posto? Sobre o fornecimento de combustível, a gente só pega de uma distribuidora, porque a gente é um posto bandeirado. Então a gente não pode ter nenhum outro fornecedor, até mesmo para poder garantir a nossa qualidade. Sobre os materiais de uso e consumo, a gente sempre tenta usar o custo e benefício, né? A gente sempre tenta pegar o melhor produto com o preço mais em conta. Para a gente fazer isso, a gente faz uma série de cotações, né? Com aqueles fornecedores que a gente já tem uma certa intimidade e já tem uma certa confiança. Entendi. Há alguma queixa recorrente sobre a qualidade do combustível ou outros produtos vendidos no posto? De lidar com a situação que foi no combustível, que é o diesel. Devido ao fato de ter aumentado a porcentagem da mistura do biodiesel, né? Então, o biodiesel é uma parte que hoje os automotores do Brasil ainda não está adaptado para poder ter essa queima dele. Então, alguns clientes se sentiam que às vezes poderia ser o próprio posto que estaria às vezes adulterando combustível, mas de fato não era. Então, essa foi uma pequena dificuldade, mas hoje a grande maioria dos próprios motoristas já entendem a situação. Como que é feito o controle de estoque e a gestão de materiais no posto? Estoque de combustível, por exemplo, hoje a gente atua com uma das tecnologias mais avançadas, que é o chamado VDROOT, que é um monitoramento que a gente consegue acompanhar simultaneamente. Ele consegue, inclusive, até acusar se tiver até adulteração no combustível. Todo dia, meia-noite, ele registra lá o saldo de estoque meu. E aí, como eu fecho meu caixa também à meia-noite, eu consigo equiparar o meu saldo físico com o sistema. Então, eu consigo ter um controle de estoque. Isso na parte de combustível. De materiais, como óleo lubrificante, cheirinho, ou até mesmo da loja de conveniência, eu tenho uma pessoa responsável pelo estoque, onde ela faz a contagem todos os dias de subcategoria de cada produto. Falando um pouco aqui na parte de ambientação, o que você acha que são as principais condições ambientais que mais afetam as operações do posto? Por exemplo, tem questões climáticas, tem questões de localização, o que você acha que influencia aí nas operações do posto? Operações do posto, principalmente na nossa região aqui, condições climáticas, inclusive interessante você tocar nesse assunto, que esse ano está sendo um desafiador. Principalmente nós aqui, que é a região que movimenta muito aqui é o agronegócio. E no final do ano passado, onde teve o primeiro plantio da safra, foi muito afetada aqui a questão das lavouras. Então, queira ou não, afetou muito também a questão da venda, principalmente do diesel, que é uma área que movimenta muito a nossa região. Entendi. E o que você fez de medida aí, por exemplo, nesse fato que você citou, para mitigar os impactos ambientais das operações do posto? Então, devido a uma queda que na minha localização não afetou tanto, mas afetou, a gente conseguiu ter uma pequena redução de quadro para poder reduzir o custo e investimos em cada vez mais em atendimento para poder às vezes alcançar alguns clientes, né, que às vezes não estavam com a gente, para trazer essa parceria, para poder aumentar a nossa grade de clientela. Entendi. E o posto atende aí todas as regulamentações ambientais locais e nacionais? 100%. Todas as análises, a gente faz análise de solo, análise de água, a gente faz a coleta de óleo usado, os filtros usados, né, são todos destinados corretamente. Inclusive o posto, para poder ter a nossa licença ambiental, se ele não tiver com toda essa documentação em dias, a gente não consegue nem o alvará de funcionamento. Falando um pouco sobre medidas, quais são os principais indicadores de desempenho usados para avaliar a eficiência do posto? Interessante você falar desse ponto, me faz lembrar do espinha de peixe. A gente faz um levantamento bem bacana, eu pego colaborador por colaborador, vejo o desempenho dele, vejo a análise de todas as vendas dele, tem o feedback que a gente tem individual também dos clientes de cada colaborador, e a gente consegue pontuar isso aí para ver quem está sendo as pessoas de destaque da nossa empresa. Mediante isso, inclusive, para incentivá-los a quererem melhorar, a gente premia todo mês o vendedor de destaque, né, com uma bonificação a mais além do seu salário. Falando um pouco sobre os clientes, como que são registradas e analisadas as reclamações? Se tem reclamações? Bacana você tocar nesse assunto. A gente tem um QR Code nas bombas e no caixa também, para poder o nosso cliente avaliar nosso atendimento, nosso desempenho.
E eu também faço muita questão de ser muito presente na área de atendimento, na linha de frente mesmo ali, para poder estar perguntando, né, frente a frente ao nosso cliente, o que ele está achando do nosso atendimento, como é que ele foi recebido. Nessa parte dos clientes, qual foi a última reclamação ou a reclamação recorrente que teve referente a serviços prestados? Então, eu tive uma pequena reclamação recentemente de um cliente. Ele alegava que a bomba nossa estava jogando quantidade menor de combustível, pois o carro dele não caberia aquela quantidade. E aí eu fui apresentar para ele como que a gente fazia a conferência da bomba, né, de acordo com o que o Inmetro nos exige. Eu peguei um aferidor e mostrei para ele, sanei todas as dúvidas, fiz na frente dele, fiz questão. E também deixei bem claro, se ele quisesse, né, pegar qualquer outra bomba de combustível no posto, a gente estaria à disposição de fazer na frente dele, né, para poder tirar qualquer dúvida. E assim, feito esse processo, o cliente já se acalmou, né, entendeu o meu ponto de vista ali, né, ele viu que estava equivocado com a acusação dele e problema resolvido. Sobre a experiência do cliente, o que você acha que pode ser feito hoje lá no posto R7 para melhorar aí a experiência do cliente no seu posto de combustível? Então, hoje a gente está melhorando a estrutura mesmo em si do posto, né? Porque as coisas vão modernizando, né? Então, e a estrutura lá já tem quase 20 anos. E a gente está investindo agora hoje em banheiros, tanto masculino quanto feminino, para poder ter um aconchego. E posteriormente estamos investindo na nossa loja de conveniência, né? Pois é um posto que é na beira de rodovia, então a gente recebe muitos viajantes. E a gente quer ter uma boa recepção para poder aconchegar, receber bem e a pessoa se sentir em casa. Matheus, foi muito produtiva a nossa conversa, foi breve, mas deu para pegar aí vários dados, tá? Nós vamos te dar aí um feedback positivo e negativo, caso exista, né? Mas de antemão a gente te agradece muito aí pela disponibilidade, por todas as informações que você nos passou, pelo tempo dedicado, tá? Muito obrigada, a PUC agradece, os alunos aí que estão à frente desse projeto agradecem imensamente. Obrigada, tá? Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e será um prazer falar com vocês novamente. Olá, meu nome é Michele, estou aqui em nome do meu grupo, do Projeto Integrador pela PUC Goiás. Nesse módulo a gente está trabalhando em cima do diagrama espinha de peixe. Nós realizamos aí uma entrevista com o gestor Matheus, que trabalha na empresa GTS, atuando no posto R7, e tivemos alguns esclarecimentos aí a respeito do seu dia a dia como gestor, do embasamento, né, do diagrama espinha de peixe dentro aí da sua rotina. Fizemos algumas perguntas e baseado no que foi coletado, nós vamos fazer uma devolutiva, né, para o gestor. E já no início aqui gostaria de agradecê-lo pelo empenho, né, em nos ajudar, pelo tempo que ele dedicou para estar com a gente, para responder as perguntas, para tentar sanar um pouco da nossa necessidade aí de coletagem de informações. Muito obrigada, Matheus. Espero aí que a nossa conversa, né, tenha até te ajudado em algum ponto, e aí esse retorno também que a gente vai estar fazendo possa acrescentar em algo aí na sua rotina na empresa. Muito obrigada. Então, eu estou aqui em nome do meu grupo. Nós vamos elencar pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar aí com pontos positivos, né? O Matheus demonstrou aí um controle muito bom em cima de todos os seus processos, né? Claro que na medida do possível e dependendo aí da rotina que cada gestor tem, ele vai enquadrando, vai ajeitando aí da melhor forma possível para os funcionários, para os serviços prestados, para os clientes estarem andando, né, de forma conjunta. Então, a gente percebe aí que ele tem os processos bem delimitados, tem um planejamento, tem controle. Ele fala ali no início do vídeo sobre o processo de descarregamento, né, de combustível, que o funcionário ou o funcionário que vai estar fazendo esse procedimento, ele tem o uso do EPI, né, que é uma regra lá do posto. Então, isso daí já é algo que ele, eu acho que é uma coisa obrigatória, né, mas pode ser que existam outros lugares que não tenha. Ele tem lá esse procedimento, né, de EPI. Ele menciona também a respeito do sistema VDRoot, né? É um sistema aí que ele consegue acompanhar as vendas em tempo real, acompanhar aí a quantidade de combustível que ele tem em estoque.
Ajuda a evitar transtornos quanto à falta de combustível, até um controle aí, né, do que está saindo, do que está entrando, quando que está vendendo, quanto que está vendendo, para quem está vendendo, né, dependendo aí do combustível, ele vai entender se a saída de combustível está maior para veículos maiores ou veículos menores, e aí ter um controle aí de pedidos de combustível, né. Ele menciona que trabalha com posto de forma bandeirada, né? Então, significa que só tem apenas um fornecedor. E isso aí garante que ele tenha uma qualidade, né, maior e um controle maior, né? Se às vezes chegar um combustível aí que não está legal, não está dentro do padrão que ele já impôs lá no posto, então tem como ele verificar sobre isso, né, e correr atrás. O Matheus também citou que está trabalhando atualmente, né, na renovação da ambientação. Então, ele está renovando os banheiros e a conveniência. Ele menciona também que o posto é um posto de rodovia. Então, isso é um ponto interessante a ser trabalhado, porque você ter uma conveniência confortável, que vai receber as pessoas que estão passando, às vezes está numa viagem cansativa, às vezes está a trabalho, principalmente caminhoneiro, né? Então, você ter um local ali para recepcionar essas pessoas, para sentar, para lanchar, ter um banheiro limpo, todo mundo sabe, às vezes você está de viagem, tem que parar para abastecer, vai no banheiro, se o banheiro não estiver, né, limpo, se não estiver adequado, as outras experiências também não vão ficar legais. Então, ele está investindo aí na estrutura, né, nos banheiros, na conveniência. Achei também um ponto muito interessante. Ele mencionou que a estrutura lá tem 20 anos, mais ou menos, então as coisas vão se modernizando, né? Então, ele está tentando se adaptar e se adequar a esse momento que a gente passa. Quanto ao acompanhamento, padronização de atendimento, ele forneceu informações dizendo que os funcionários que entram na empresa, eles passam aí por uma capacitação, por um acompanhamento, por ele mesmo, por outras pessoas, tem os chefes de pista também, né? Então, as pessoas, elas são induzidas a seguir um padrão, né, dentro da empresa para conseguir realizar os serviços com maestria, com qualidade e ele acompanha, faz os processos internos dentro da empresa. Então, às vezes, se ele tiver um funcionário que entrou e que não conhece muito dos procedimentos, tem aí esse acompanhamento interno, ele disse, né, ele mencionou que tem aí os chefes de pista, então, provavelmente são os braços direitos, né, que ele tem lá dentro da empresa para induzir as pessoas que estão chegando e até mesmo as pessoas que já estão lá a seguir um padrão de atendimento, um padrão de oferecer o serviço com qualidade. O Matheus também citou que faz a amostragem de combustível lá no próprio posto, né? É uma coisa assim que não é de costume, não é rotina a gente ver, mas ele tem o aparelho lá, ele investiu nesse aparelho, então se algum dia acontecer, ele até citou um caso, né, da pessoa mencionar que o combustível está alterado, se não está legal, se não está de qualidade, ele faz o teste lá no posto mesmo para demonstrar se realmente está ou não seguindo aí essa linha de qualidade que ele se propõe a ter. Agora, referente aí a uns pontos que podem ser melhorados, né? Claro que são detalhes, eu acho que pessoas e empresas nunca vão ser perfeitas, mas tentar seguir ali uma linha de raciocínio para que esteja cada vez melhor é bem válido, né? Então, um retorno que a gente daria aí de pontos para melhorar quando o Matheus cita que faz o acompanhamento aí da qualidade do combustível e da vistoria semanal para ver se os bicos estão regulados ou não, se as bombas estão funcionando bem ou não, seria interessante contratar uma empresa para uma vistoria quinzenal ou mensal. Por quê? Quando a gente trabalha de uma forma interna, quando nós, colaboradores, estamos ali trabalhando, a gente vai seguindo sempre um padrão e uma forma de trabalhar. Então, às vezes, uma pessoa de fora vai ter um start, ver uma coisa que a gente não está vendo, conseguir desmistificar algo que está sendo deixado de lado, né?
por falta, por costume, por rotina mesmo. Então seria interessante contratar uma empresa para que faça uma vistoria, para que veja aí se realmente está andando dentro dos conformes, né? E garantir aí que o posto esteja em segurança, que os combustíveis saiam com qualidade, né? Eu perguntei sobre qual que é o procedimento quanto a vazamento de combustível caso ocorra. E ele disse que isso não é comum acontecer, mas caso ocorra, o pessoal ali mesmo se organiza e tem lá as canaletas, né, para o escoamento desse combustível. Então, nós achamos interessante, né, pensar em uma forma de sanar possível sinal aí de perigo, né, explosão, alguma coisa, porque o posto de combustível é bem perigoso, né, então a gente tem que estar atento. Então a empresa pode ter funcionários, elencar, né, alguns funcionários para ser brigada de incêndio. Então você delimita e acompanha e treina funcionários. Caso ocorra algum vazamento, por exemplo, para a gente delimitar ali o espaço, para saber realmente como conduzir as pessoas que estão ali no entorno, né? Se são clientes, se são funcionários, todos ali podem estar mais seguros, podem estar mais preparados quando as pessoas estão treinadas para possíveis fatores que possam acontecer lá no futuro. Quando o Matheus cita, né, que uma dificuldade que ele anda tendo é o desenvolvimento das pessoas mais novas, hoje mesmo, né, o mundo ele está bem moderno, então as pessoas mais novas elas já estão entrando no mercado de trabalho e a tecnologia influenciou muito, né? Então uma coisa aí que ele poderia colocar, né, na empresa para que exista aí um desenvolvimento e um aprimoramento profissional dessas pessoas mais novas que estão entrando, ou até mesmo as que já estão há mais tempo na empresa, políticas de desenvolvimento profissional e pessoal. Então, trabalhar aí, às vezes, em conjunto com outras empresas, né, que possam influenciar e disponibilizar essas pessoas a querer buscar conhecimento para sua área mesmo ou outras áreas aí que vai acrescentar, né, que a pessoa vai ter um desenvolver mesmo para poder alcançar seus objetivos e colher resultados tanto para si tanto para a empresa. Quando o Matheus menciona sobre o posto ser um posto de rodovia, ter aí um público, né, de motoristas, então a gente pensa que ele poderia colocar um mix de produtos chamativos na conveniência, já que ele está passando aí por um processo de mudança, né? E quando ele menciona que aqui na cidade de Mineiros, o foco principal, a atividade principal é a agricultura, é o agronegócio, a gente pensa o quê? Se é um posto de rodovia, é um posto que tem um volume maior na venda de diesel, na venda aí de caminhões fechados para as fazendas nos entornos. Então, ano passado a safra não foi boa, ele menciona isso, ele fala que não foi o esperado, né? Isso aí está bem nítido aí para todo mundo. Então, o que ele poderia fazer para reverter essa situação? Focar no público local. Ele tá lá na pista, na BR, porém ele pode investir nas pessoas e no público aqui da cidade mesmo ou da região, né? E acolher essas pessoas, como? No marketing mais assertivo, trabalhando a praça, né? Que é a localização ali, colocar, chamar mesmo as pessoas, colocar promoções. Lá no ambiente mesmo, colocar um ambiente mais familiar, um espaço para crianças, uns lanches mais rápidos, né? Preços acessíveis, porque normalmente postos que estão na beira de rodovia, principalmente aqui no sudoeste de Goiás, os preços são bem altos, né? Então, poderia colocar diferenciais para atingir o público que já está aqui próximo do posto. Ainda sobre ser um posto aí de rodovia, né, estar sofrendo a influência da safra ter sido ruim, né, nesse último ano, que a gente pensa? Quando o Matheus fala sobre a diminuição do quadro de funcionário, né, baseado aí
na não ocorrência do que estava esperando sobre a lucratividade da safra, né, que eram os caminhões, os fazendeiros, as transportadoras passarem pelo posto para abastecer, então não aconteceu o que estava esperado, a gente pensa que poderia colocar os funcionários para terem uma rotatividade dentro da empresa. Por quê? Se futuramente for necessário ter uma diminuição de quadro de funcionários, todos ali vão saber fazer ou vão conhecer um pouco de cada setor e o padrão esperado de atendimento e na oferta desses serviços, ele não vai perder escala. Então, os funcionários que já estão elencados nos quadros de funcionário dessa empresa, eles vão estar passando pelos setores, conhecendo os setores para conseguir abranger uma maior oferta de serviços seguindo o padrão imposto pela gerência, né, pela empresa. Então, no mais foi isso, tá? A gente percebe que ele já tenta seguir ali um padrão para fazer as coisas da melhor maneira possível. Claro que a gente não esteve lá presencialmente na rotina dele, mas pelo que ele disse, ele nos passou aí transparência, né? Muitas das coisas estão baseadas aí no diagrama do peixe, que são coisas que ele faz pensando no futuro, né? Então, se ele tem uma causa hoje, ele já consegue ali pensar em algo para sanar essa causa e solucionar futuramente caso ocorra, né? Então, nós tentamos trabalhar aí os 6 M's na entrevista. Fizemos 2, 3 perguntas para cada tópico e ele conseguiu aí conduzir a entrevista de uma forma bem legal. Então, agradecendo novamente, muito obrigado, Matheus, obrigado pela disponibilidade e nós desejamos muito sucesso aí na sua carreira, tá? Que cada vez mais você possa crescer e estar gerenciando e alcançando novos voos aí dentro da empresa com o seu trabalho.